Boa noite a todos da Associação Médica do Paraná, nossos seguidores no nosso Instagram, no nosso site. Dizer para todos os senhores que essa noite, para mim particularmente e para todos os médicos do Paraná, é uma noite especial. Augusto Cury, nós conhecemos bem mais de 30 anos. Ele fez uma palestra aqui quando a Associação Médica completou 60 anos, e depois daí o relacionamento do Augusto Cury foi mares adentro. Fizemos congressos a bordo de navio na Escandinávia, Augusto Cury foi nosso palestrante, e temos orgulho de estar aqui hoje recebendo Augusto Cury por O Vendedor de Sonhos. Foi um grande livro na qual nós tivemos muita interação com o Vendedor de Sonhos. Dizer aos senhores que não apenas ser o nosso 11º videocast de encerramento do ano, é o 11º que realizamos em 2024 como parte do planejamento estratégico da MP rumo a 2033. Mas pela relevância mundial do nosso convidado de hoje, o Dr. Augusto Cury, o psiquiatra mais lido do mundo, ele é autor da Teoria da Inteligência Multifocal, que estuda a formação do eu, os papéis da memória e a construção dos pensamentos. Seus livros foram publicados em 70 países, com mais de 45 milhões de exemplares vendidos. Temos aqui conosco também o Dr. Hélio Maurer, que é médico com residência em psiquiatria pela Associação Médica de Israel e psicoterapia analítica pela Sociedade de Psicanálise de Jerusalém. É professor de psiquiatria do curso de medicina da Universidade Federal do Paraná e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Chefe do Departamento de Medicina Forense e psiquiatra da Universidade Federal do Paraná e mestre em educação com a dissertação A Formação do Médico do Futuro. O nosso tema de hoje é a intoxicação digital, abordado no recente livro do professor Augusto Cury, Intoxicação Digital, como enfrentar o mal do milênio. O mundo digital trouxe ganhos inegáveis, como a comunicação e o acesso à informação, mas causou um desastre sem precedentes no cérebro humano, levando a alterações do ciclo de dopamina e da serotonina e gerando séria dependência. Como combater, então, os excessos no uso da tecnologia e suas consequências mentais e emocionais? Professor Augusto Cury, eu gostaria de... vou passar a palavra, eu vou te chamar de você, porque eu sou mais velho, a você, e dizendo que você vai entrar no tema. O videocast é um bate-papo, né? É numa sala de visita, conversando sobre um tema. Você fará a tua apresentação e depois, durante a tua apresentação, quando tiver alguma coisa que nós possamos interagir com você, nós interagiremos e pedir a tua anuência para isso. E depois da tua fala, depois da tua apresentação, nós abrimos para algumas perguntas de pessoas que estão nesse mundo digital. O nosso mundo digital hoje já começou com intoxicação digital. Levamos alguns 5, 10 minutos para começar o tema, marcado para 19h30. Com a palavra, o professor Augusto Cury. É uma grande honra estar diante do meu amigo Dr. Macedo, brilhante cirurgião vascular, e do Dr. Hélio, também uma mente brilhante na área de psiquiatria. É um privilégio estar diante de centenas e centenas de médicos e também de milhares de pessoas que entrarão nesta live agora e posteriormente para falar de um tema muito importante. Nós esperávamos ter no século XXI a geração mais alegre de todos os tempos, porque a indústria do lazer é mais poderosa que 100 vezes mais poderosa que nos tempos áureos da humanidade, por exemplo, na época dos gregos, onde nós tínhamos as Olimpíadas e os teatros gregos. E também mais poderosa do que a indústria do entretenimento patrocinada pelo imperador Vespasiano, quando na década de 70 dessa era, com sangue, suor e lágrimas, construiu o Coliseu e ali se tornou um ambiente onde havia pão e circo. Hoje,
apesar de termos uma indústria do lazer tão volumosa, por exemplo, temos o esporte, temos a literatura, o cinema, as redes sociais, a música, o mundo da moda. Veja bem, a indústria do lazer deveria ser suficiente para fazer com que toda criança e toda adolescente acordasse cantarolando, fazendo que também todo adulto, pela oferta de estímulos para financiar o prazer, também durante o seu dia tivesse uma vida mais alegre, tranquila, serena, prazerosa. Mas eu tenho denunciado em mais de 70 países que eu sou publicado que estamos na era dos mendigos emocionais. Seres humanos que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. É muito comum um pré-adolescente dizer para os seus pais: não tem nada para fazer nessa casa. A fome, a necessidade neurótica por mais e mais estímulos é tão grande e a insatisfação é tão poderosa que as pessoas simplesmente não sabem lidar com o tédio e a solidão. E o tédio e a solidão são cartões de embarque para você poder acessar ou viajar na aeronave mental. Quem quer abolir o tédio e a solidão completamente não consegue se interiorizar, não consegue se conectar consigo, não consegue ter um caso de amor com a sua própria saúde mental. O tédio e a solidão gera, pelo menos o tédio e a solidão brandos, gera uma ansiedade positiva, saudável, que nos estimula a nos reinventar, a nos procurar, a buscar quem somos em nossa essência, a libertar o nosso imaginário, inclusive construir sonhos, projetos de vida, mas é quase que inacreditável. Nós, desde que Steve Jobs lançou o seu smartphone em 2007, depois da esteira vieram as redes sociais e uma avalanche de estímulos, uma avalanche de shorts, de mensagens que patrocinam uma felicidade artificial e um sucesso irreal. Isso seduziu crianças, adolescentes e adultos de uma forma tão cruel que nunca ocorreu na história da humanidade. São a quantidade desses shorts, dessas mensagens, dos dados, é registrado no córtex cerebral de maneira tão intensa e tão violenta que vicia o córtex cerebral em necessitar cada vez mais para sentir cada vez menos. Essa é a era dos mendigos emocionais. E eu infelizmente denunciando na Turquia, denunciando na China, denunciando no Japão, denunciando na Europa, na África e nas Américas, que nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Existe um fenômeno que é da minha área de pesquisa, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Veja bem, antes de publicar um dos meus mais de 70 livros, eu escrevi mais de 3.000 páginas sobre a última fronteira da ciência, que é o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu, o processo que envolve os papéis conscientes e inconscientes da memória e o programa de gestão da emoção. Então, nesse país que não valoriza os seus cientistas, durante 20 anos, quase que de noite, escrevi uma nova teoria por mais de 3.000 páginas, reitero, antes de publicar um dos meus livros. E hoje essa teoria, chamada teoria multiangular, teoria multifocal, porque envolve fatores sociológicos, psicológicos, psiquiátricos, ela é utilizada no programa de mestrado e doutorado da USP. Existem várias também pós-graduações, lato sensus, como na instituição Cogna. Eu estou dizendo isso porque eu não estou falando apenas simplesmente como psiquiatra mais lindo do mundo. Na verdade, eu sou um caminhante que anda no traçado do tempo em busca de mim mesmo. Eu sou um eterno aluno do teatro da existência. Mas eu quero dizer que, baseado nessa teoria, que estuda o processo de construção de pensamentos e que está ligado a essa última fronteira da ciência, porque tudo é pensamento. Você não consegue amar ou odiar sem você envelopar a emoção para identificar o objeto do amor ou o objeto do ódio.
Você não consegue se motivar ou desencorajar sem construir cadeias de pensamentos também. Você não consegue identificar pessoas ou ter uma identidade como personalidade se não há construção de pensamentos. O Homo sapiens, essa única espécie pensante, em meio a mais de 10 milhões de espécies, pelo fato de ter o fenômeno do pensamento e pelo fato do fenômeno do pensamento não ter sido estudado adequadamente na psiquiatria, estudado adequadamente por Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, não foi estudado pelos existencialistas como Jean-Paul Sartre, como Nietzsche, como Kierkegaard, que é o pai do existencialismo. Houve um vácuo enorme. Não se sabia que, se alterarmos o ritmo de construção de pensamentos com o digital, geraríamos uma intoxicação e geraríamos uma necessidade cada vez mais de novos estímulos para sentir migalhas de prazer. Isso nivelou a humanidade por baixo. Nós estamos na era do ser humano triste, angustiado, sem encanto pela vida, reitero, miserável emocionalmente, ainda que morem em palácios. Certa vez eu fiz uma entrevista que saiu na Forbes americana e saiu em 3 semanas. E normalmente as entrevistas demoram meses, às vezes nem saem. E porque essa entrevista mexeu com as raízes dos multibilionários listados pela Forbes. Uma pessoa que acaba tendo sucesso financeiro, sucesso como empreendedor, sucesso social, mas ela pode ter sucesso emocional. Ela não é capaz de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Ela se preocupa com tantos eventos, com tantas atividades, que a emoção, que é o fenômeno mais democrático do psiquismo humano, que precisa de pequenos estímulos contemplativos para dilatar o prazer, para fazer das pequenas coisas um show aos nossos olhos, mesmo essas pessoas multibilionárias se tornam mendigos emocionais, se tornam miseráveis, ainda que moram em palácios. Isso abalou inúmeras pessoas que buscam a ferro e fogo ser multimilionário, a ferro e fogo, o culto à celebridade e os segredos de uma mente feliz, de uma emoção tranquila, serena, é aprender a julgar menos e abraçar mais, a mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos, a mudar a era da necessidade ansiosa de ter muitos estímulos, andar no rigor da moda, andar procurando a expectativa do retorno para que as pessoas aplaudam, reconheçam, para ter a era de você aprender a namorar a vida, desacelerar o pensamento e transformar os dias mais difíceis da nossa história nos capítulos mais importantes da nossa vida. Nas últimas décadas, o ser humano vem piorando, vem asfixiando a sua qualidade de vida emocional, asfixiando o seu encanto pela vida. E desde que Steve Jobs lançou seu smartphone, foi uma revolução, e na esteira, como eu disse, vieram as redes sociais e o ser humano começou a se encarcerar no mundo digital. E cada vez mais as mensagens se encurtaram. E é por isso que as pessoas não têm paciência sequer de ouvir uma mensagem com 2 ou 3 minutos, já colocam no modo 1,5 a 2, se tivesse 3, colocariam, porque elas simplesmente não conseguem ter o prazer de se encantar com as palavras, com as ideias, com a capacidade de você penetrar em camadas mais profundas na mente dos filhos, dos amigos, dos pais e os casais também, que prometem que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, na alegria e na tristeza, eu te amarei. Na verdade, eu minto que te amarei, porque os casais normalmente estão intoxicados digitalmente, sequestrados em seus aparelhos digitais. Então, existe um fenômeno, reitero, da minha área de pesquisa, eu tive o privilégio de descrever e descobrir, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Arquivar no córtex cerebral palavras, imagens, gestos, atitudes, não depende do eu, não depende da vontade consciente. É involuntário e inconsciente. Se você quiser ver alguém que te machucou ou te feriu a quilômetro de distância da sua história, sinto muito, ele vai dormir com você, porque a rejeição, a exclusão
faz com que o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registre de maneira privilegiada no córtex cerebral, gerando janelas traumáticas ou killers. Killers quer dizer assassino no inglês, janelas que não assassinam o corpo, mas asfixiam, debelam o prazer, o encanto, a leveza, a capacidade de autonomia. Bom, eu quero dizer que o biógrafo do cérebro, na era digital, vai registrando essa quantidade absurda de mensagens que ocorrem, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no TikTok, no Google e assim por diante. E isso nunca ocorreu na história da humanidade, porque um rei ou mesmo um imperador romano ele tinha acesso a algumas centenas de estímulos marcantes no seu dia. Hoje, qualquer criança tem milhares e milhares de estímulos sendo registrados no córtex cerebral. E a MUC, memória de uso contínuo, que é o centro consciente da memória, que deveria ter 2% no máximo dos arquivos mentais para financiar a nossa capacidade de dialogar, de interagir, a capacidade de construir pensamentos estratégicos, a capacidade de você resolver problemas matemáticos ou conflitos nas relações interpessoais, essa MUC, memória de uso contínuo, ela largou-se demais. Há uma quantidade absurda, inumana de arquivos que estão expostos no córtex cerebral, fazendo com que um fenômeno, outro fenômeno inconsciente, chamado âncora da memória, que dá concentração e capacidade de assimilação, ela não ancora o eu, assim como um navio precisa ser ancorado por uma âncora para, no porto, ele descarregar os seus produtos e se abastecer, ele precisa estar concentrado num porto. Também na memória humana, no psiquismo humano, tem a âncora da memória. E essa âncora deveria fixar o processo de leitura em determinadas regiões do córtex cerebral para que filhos se concentrem nos pais, alunos se concentrem nos seus professores e casais se concentram um no outro. Mas não é o que tem ocorrido. A quantidade de arquivos mentais expostos simultaneamente no córtex cerebral é tão grande que isso gera uma competição entre as palavras e atitudes dos pais e o pensamento dos filhos, as palavras e reações dos professores e os pensamentos dos alunos. A consequência é: você fala, você expressa, você às vezes até pressiona, mas quem está te ouvindo está em outro planeta, está em outro mundo. Ou seja, a quantidade de arquivos faz com que não haja foco, há uma ausência de foco. E isso agita a mente humana em níveis jamais vistos, fazendo com que crianças e adolescentes no mundo todo tenham um diagnóstico errado por parte de muitos psiquiatras, pediatras, inclusive neurologistas, diagnosticando que eles têm hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, quando, na verdade, tem uma síndrome que eu também tive o privilégio de descobrir e descrever, chamada Síndrome do Pensamento Acelerado, que é capitaneado pela ausência da âncora e de fixação do eu em determinadas regiões do córtex cerebral para haver interação, concentração, assimilação, aprendizado e, consequentemente, relações interpessoais mais saudáveis. Então, eu quero dizer que essa ausência da âncora da memória faz com que haja uma ansiedade doentia. Há uma ansiedade saudável, como eu disse, patrocinada pelo TED e a solidão, para nos levar à interiorização. Cartão de embarque para entrarmos na aeronave mental. Mas, infelizmente, tem havido uma ansiedade doentia, não apenas patrocinada pela TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ou mesmo a síndrome do pânico, ou o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, mas a síndrome do pensamento acelerado, ela decorre dessa avalanche absurda, dessa quantidade, pelo menos 100 vezes mais expostas a estímulos através da intoxicação digital, fazendo com que o eu não consiga se ancorar no córtex cerebral para ocorrer o que Platão sonhava, que é o deleite do prazer de aprender. O último lugar que as crianças querem estar, bem como os adolescentes e universitários,
frequentemente é no teatro da sala de aula, por causa da síndrome do pensamento acelerado. E a hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção atinge 1 a 2% e tende a haver um viés metabólico, genético. Um pai ou uma mãe, por exemplo, que fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, mas você não vê pais e mães que eram agitados, ansiosos, inquietos, mas você tem filhos altamente inquietos, altamente agitados, altamente ansiosos, e a incidência da síndrome do pensamento acelerado é pelo menos 80 vezes maior do que a hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção. Então, nós temos uma plateia de alunos que não tem deleite do prazer de aprender. E os professores são cozinheiros do conhecimento que preparam o alimento para alunos que não têm apetite. E os pais também são transferidores de éticas, conselhos, orientações para uma plateia de filhos que não tem prazer em se encantar com as orientações do pais, porque os pais não surpreendem os filhos, não encantam os filhos, são criticistas, são apontadores de falhas, e sem perceber que quem é um apontador de falhas, quem é um criticista, está apto para conviver com máquinas, apto para consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes, porque por isso nós estamos preconizando nos mais diversos países que eu sou publicado, que os pais mudem completamente a maneira de se relacionar com os filhos. E mesmo casais entre si mudem completamente. Ao invés de apontar o erro, e nós temos tendência viciosa de observar erros, até quando alguém conjuga o verbo tempo espacialmente errado, nós já notamos. Mas quando as pessoas conjugam o verbo tempo espacialmente correto, nós não aplaudimos. Somos uma espécie doente, especialista em detectar os erros de filhos, marido, esposa, colegas de trabalho, mas não somos celebradores de acertos. Somos uma humanidade viciada em extrair o que as pessoas e detectar o que as pessoas têm de pior. Então, nós estamos preconizando que, antes de apontar o erro, temos que exaltar quem erra, a pessoa que erra, dizer o quanto que ela é importante. Por exemplo, um executivo, ao invés de corrigir um colega de trabalho, o seu erro, ao invés de ser um invasor de privacidade, ele exalta o colaborador. Olha, você é importante, você é inteligente, agora pense no seu comportamento. Filhos, pais e filhos, quando pais forem corrigir, olha, muito obrigado por você existir, você faz toda a diferença na minha vida, eu te admiro, agora pense no seu comportamento. E professores também, no teatro da sala de aula, estão errados na grande maioria de Harvard, a Cambridge, Oxford, MIT, Universidade de Pequim, porque são apontadores de erros. Até nas provas, nós temos tendência a supervalorizar o erro e nós não temos tendência a aplaudir o raciocínio esquemático, a ousadia, a rebeldia da mesmice para contemplar um raciocínio, mesmo que não esteja enquadrado dentro da repetitividade de dados. Então, nós temos que mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos, mudar a era do constrangimento da pessoa que erra para exaltá-la como ser humano competente, inteligente, para depois levá-la a desenvolver um pensamento crítico, para depois levá-la a desenvolver a capacidade de autonomia. Bom, essa é apenas para dizer para vocês como a intoxicação digital nivelou por baixo a saúde mental humana. E 1 em cada 2 pessoas, de acordo com estatísticas internacionais, vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Estamos falando em mais de 4 bilhões de seres humanos, estamos falando de mais da metade dos médicos da Associação Médica do Paraná, estamos falando mais da metade dos magistrados, e eu, com frequência, dou treinamento para a AMB, Associação de Magistrados do Brasil. Sou muito preocupado com a saúde emocional destes nobres profissionais que, às vezes, têm uma vida mais intimista, isolada, e não divide, às vezes, a sua dor com as pessoas mais caras, e às vezes nem com profissionais de saúde mental. Nós estamos falando da metade da plateia dos alunos de uma classe, então não é mais a exceção. Isso antes da pandemia, porque depois da pandemia a intoxicação digital piorou muito e nós nos tornamos pessoas mais irritadiças, mais estressadas, com baixo limiar para suportar contrariedades
infelizmente, como eu disse, nós estamos na era dos mendigos emocionais e na era do adoecimento psíquico e na era das pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalha de prazer. E só para encerrar, para nós podermos fazer um embate, é, mexe de fato com o ciclo da dopamina e da serotonina, as mídias sociais, os shorts, porque tudo que é rápido e curto gera dependência. Por exemplo, os antidepressivos, eles raramente provocam dependência porque a ação é prolongada. Às vezes demora uma semana, 2 semanas, para fazer um efeito mais adequado, ou 3 semanas. Ao passo que um tranquilizante menor, um benzodiazepínico, ele tem ação curta e rápida, ele tem mais possibilidade de gerar dependência. E alguns benzodiazepínicos, alguns tranquilizantes, por ter ação mais curta e rápida, como o lorazepam, que, na minha opinião, nunca deveria ser dado para jovens, e tem que ser dado com muita parcimônia para pessoas idosas ou pessoas que estão internadas, por ter ação curta e rápida, tem a possibilidade de gerar mais dependência. Então, tudo que é rápido e curto gera uma modulação no psiquismo humano, produzindo dependência. É por isso, por exemplo, eu vou perguntar para você e para o doutor Hélio, e para todos os colegas médicos e todos aqueles que estão no Instagram, tem mais de 1.000 pessoas nos vendo simultaneamente. Por exemplo, o basquete gera tribo, o basquete tende a gerar tribos que se digladia, o tênis gera tribos que se digladia, ou o futebol gera tribos que se digladia. Desses três esportes, qual que é mais fácil gerar tribos ou torcidas que se digladiam? Macedo, você que gosta de futebol aí. É o futebol. É o futebol. Por É o quê? futebol. Porque o gol é mágico, ação rápida e curta. Entendeu? Um gol, um lance, muda completamente uma partida de 90 minutos. Ao passo que no basquete são muitos pontos para terminar uma partida e o tênis também. Então, não gera no psiquismo humano uma experiência de ação e reação rápida, ou seja, um volume de alegria e um volume de tristeza ou ansiedade rápida. Então, por isso que eu, no livro Me Chamo Milagre, o livro que eu estou lançando, Me Chamo Milagre, que fala sobre a história também da intoxicação digital e que fala sobre o adoecimento psíquico e da superação de crises financeiras, crises sociais, fala sobre transformar o caos em oportunidade. É por isso que eu digo neste livro que o futebol ele tem essa tendência de gerar tribos com alto nível de violência. Mas não é porque as pessoas são violentas, é por causa desse mecanismo que está presente também nos benzodiazepínicos. Tudo que é ação curta e rápida pode gerar dependência. O gol, uma ação curta e rápida, gera dependência. Os políticos também, os partidos geram radicalismos, porque palavras que são curtas e rápidas, atitudes agressivas, violentas, a necessidade neurótica de poder também gera dependência. E gera dependência também os shorts nas redes sociais, ação curta e rápida. Tudo isso modula ou mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina e gera altíssima dependência, ou seja, leva as pessoas a se intoxicarem digitalmente. Eu tenho sido uma das vozes solitárias do mundo todo abordando esses temas e eu espero que muitos médicos que estão nos vendo e nos ouvindo também ensinem os seus filhos, ensinem os seus alunos e entendam que nós precisamos de estímulos mais prolongados, contemplar o belo, abraçar mais, conversar com os nossos filhos, aonde eu errei e não soube. Não pode só ficar dando bronca, ação curta e rápida, perguntar para a nossa esposa o que eu posso fazer para te tornar mais feliz, elogiar 3 vezes mais do que criticamos. Ou seja, nós temos que alargar as fronteiras dos estímulos para que o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, possa arquivar no córtex cerebral experiências que formam janelas ou arquivos mentais que dilatem o tempo, dilatem o prazer. Caso contrário, doutor Hélio e doutor Macedo, infelizmente,
nós vamos assistir que cada vez mais a humanidade está sendo preparada para os consultórios de psiquiatria e de psicologia. Obrigado, Augusto, meus parabéns pela tua fala. Vamos fazer o nosso bate-papo aqui. Doutor Hélio, que é o primeiro a comentar. Eu escutei tudo que falou e li também no seu livro. Doutor Ela, estou precisando ouvir um pouco mais. Eu não estou ouvindo, por favor. Posso falar? Agora melhorou. Melhorou? Eu escutei o que falou, eu li o seu livro, pelo menos superficialmente, porque eu só o recebi hoje, né? Mas deu para ter uma boa noção. Mas eu fiquei ainda com uma grande questão e uma grande pergunta. Qual é a causa de todas essas dificuldades, dessa intoxicação digital? E eu fico me perguntando, quando Santos Dumont subiu no avião, né, também foi vamos dizer assim, um choque para o mundo inteiro. Quando, na década de 40, se lançou a bomba atômica e Einstein falou sobre tudo, apesar de tanto Santos Dumont como Einstein terem sofrido com as consequências, porque o avião foi usado para bombardear e a bomba foi usada no Japão. Eu fico me perguntando, será que nós não estamos num processo semelhante com o aparecimento de toda essas coisas digitais, né? Será que nós podemos falar de intoxicação? E mesmo que se fale em intoxicação, será que essa intoxicação se dá pela simples existência, né? Não sei se está dando para escutar. Estou ouvindo, estou ouvindo. Ah, e eu me pergunto se o simples fato de nós termos entrado nessa era cibernética, né, é a causa ou ela é apenas uma das causas? Porque eu me lembro de uma charge curiosa e irônica, que é o aniversário não sei se conhece, o aniversário da vovó. Então, ao redor de uma mesa está a vovó, seus filhos e seus netos. Todos os filhos e os netos estão com um celular na mão. E a vovó, coitada, está simplesmente esperando o aniversário dela. Então, será que não existem outras razões para tudo isso? Por exemplo, a questão dos filhos, dos pais estimularem os filhos a usarem o celular. Me lembro, nos últimos tempos que eu dei aula, era uma coisa impressionante. Eu estava lá na frente, dando aula, e um monte de alunos, não todos, felizmente, mas um monte de alunos mexendo no celular. Será que isso se resume à intoxicação ou nós temos uma ampla? Falou de filosofia, falou enfim, de uma série de fatores envolvidos nessa situação atual. E eu acho que realmente são muitos fatores. E são fatores que levam a essa situação, eu diria, trágica, quase, né? As pessoas não estão, e realmente, as pessoas não estão conversando. Deixaram de conversar. Mas por quê? Porque estão ligadas Porque estão ligadas no celular. no celular. Então, antes de você responder a pergunta do Hélio, deixa eu fazer um contraponto aqui. Assim, ó, é notório, você vê no dia a dia. Eu vou fazer uma visita num paciente na casa do paciente, na casa dele. O paciente não pode sair de casa. Eu vou lá, estou examinando o paciente e ele está com o celular. Então, não é só a criança, é o adulto. Então, existe uma doença multifocal, é generalizada. E com detalhe, você vai num restaurante e está um casal que está namorando, vai lá, ele leva uma criança
de 2 anos, ele coloca um laptop ali para a criança ficar vendo filminho, com 2 anos de idade. E os dois estão no celular, e os dois não conversam. Mas, com certeza, é uma intoxicação cerebral, uma doença. É o que o livro fala. Você é a nova cocaína do momento. Então, eu ia chegar a levantar Esse é o problema sério, hein? eu ia chegar à questão se nós não estamos falando também de uma questão de natureza social. pode ser. Ou seja, essa sociedade Tá doente. está doente, está impedindo as pessoas ou desestimulando as pessoas a conversarem e a interagir. A questão, Gostaria de veja ouvir. bem, doutor Hélio, e doutor O Macedo, meu, Augusto, por aqui. por um lado, a humanidade está adoecendo rápido e coletivamente, está havendo uma explosão de depressão, de ansiedade, doenças psicossomáticas. Isso é indubitável. Isso já tinha começado antes da era das redes sociais. O diálogo já estava sendo asfixiado, desde que na década de 40 e 50 a televisão entrou em cena, e antes, na era do rádio, as pessoas tinham que desenvolver imaginação, porque você não tinha imagem. E é por isso que na era do rádio nós temos a era da maior formação de pensadores. Einstein, Freud, todos eles na era do rádio. Por quê? Porque na era do rádio você não tinha uma intoxicação visual. Então você tinha que libertar a imaginação. Até quando tinha as novelas na era do rádio. Aí veio a televisão começou a mostrar mais de 60 personagens por hora, com as mais diferentes características de personalidade. Policial destemido, bandido irreverente e tal, cenas altamente marcantes, dramáticas, mas as cenas eram lentas. Se vocês pegarem um filme da década de 60, vocês vão ficar impressionados como as cenas demoravam 3, 4, 5 minutos. E se vocês forem ver como é que o cinema ele começou a ser produzido, e não apenas tivemos o filme O Vendedor de Sonhos, nós temos 4 outros livros que estão em fase de roteiro e mais um projeto na Netflix, vocês vão perceber que há uma necessidade cada vez mais de ter cenas rápidas e curtas para seduzir o espectador. Caso contrário, ele se distrai com os seus próprios pensamentos. Bom, e a televisão ela começou a mostrar 60 personagens de 1 hora e mais de 1000 mudanças de ambientes e de cenas numa hora. Tudo bem. Só que quando veio os smartphones e as redes sociais, começaram a se produzir uma quantidade enorme, muito maior, dentro de uma tela, de imagens, sons, informações, ambientes, circunstâncias, pessoas inclusive vendendo ilusão, sucesso fácil, uma felicidade artificial, sempre sorridente, quando na verdade não há felicidade sem dor, não há primavera sem inverno. As flores nascem nos invernos, na escassez hídrica, nas baixas temperaturas dos invernos e desabrocham nas primaveras. Também não há felicidade, não há capacidade do ser humano se reinventar, contemplar o belo, ter uma vida que vale a pena ser vivida sem as intempéries, até porque a vida é um contrato de risco. Risos de lágrimas, aplausos de vaias fazem parte da história de cada ser humano. Bom, na esteira da televisão já havia cada vez mais pais e filhos que ouviam os personagens da TV, mas tinham dificuldade de ouvir uns aos outros. Mas eles tinham um momento solene. Ali na mesa, estavam conversando, o pai, a mãe, a avó, os filhos. Eles tinham alguns minutos para terem tempo uns com os outros. E os pacientes não tinham televisão enquanto o médico estava atendendo. Não é isso, Macedo? Você estava consultando e tal. O paciente não estava ligado à televisão, estava na sala. Agora, ele não apenas tem uma televisão, mas ele tem uma edição de jornal, ele é um editor, entendeu? Ele é um construtor, ele viaja, o mundo está aos pés dele. E essa frequente alternância de ambientes e cenas e circunstâncias, cada vez mais curtas, os shorts, são
elas são registradas no córtex cerebral, modulando a emocionalidade, sentir ou ter a necessidade de sentir cada vez mais para experimentar cada vez menos, experimentar cada vez mais estímulos para sentir migalhas de prazer. Isso gerou uma dependência grave, mexeu com o ciclo da dopamina e da serotonina, gerou uma dependência nos níveis de drogas como a cocaína. Se você retirar o celular de um jovem, ou até mesmo um adulto, que fica por horas a fio, por meia dúzia de horas, ele vai sentir um vazio, um tédio, irritabilidade, ansiedade, angústia. Se você retirar 24 horas, ele provavelmente vai ter insônia. Ou seja, ele vai ter os sintomas da síndrome da abstinência de uma droga estimulante como a cocaína. Aliás, a cocaína, ela não dá geralmente efeito da síndrome de abstinência nas primeiras 24 horas. Ela dá depois de 2 ou 3 dias, 48 horas, 72 horas. Ao passo que o celular, algumas horas sem ele, parece que a pessoa não está fazendo nada de importante. Os jovens em destaque estão tão dependentes que tem um vazio, uma angústia existencial. E isso é muito grave. E, além disso, o comprimento de onda azul das telas mexe com a molécula de ouro que induz e estabiliza o sono, que é a melatonina. Sabe o que está ocorrendo? Eu tenho perguntado para as plateias. Por exemplo, eu estive em Florianópolis para 1.500 pessoas. Estive aí para inúmeras pessoas na Associação Comercial do Paraná faz umas 2 semanas. João Pessoa, milhares de pessoas. Eu pergunto, quem é que tem tido insônia aqui? Antigamente, em qualquer grande evento, se você fizesse essa pergunta, você teria meia dúzia. Hoje, você tem 1/3, metade da plateia estão com sono de má qualidade, porque a intoxicação digital mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina, e, além disso, acelera tanto a mente humana que as pessoas não conseguem sair do estado do consciente para o inconsciente, e nem entra no sono REM, que é o sono mais profundo, onde nós descansamos, repomos a energia e ali também estabelecemos os mais diversos sonhos. Bom, então eu quero dizer que, por um lado, a sociedade já estava doente, como o doutor Hélio falou. Por um lado, a sociedade não patrocina o diálogo, não patrocina aquilo que o dinheiro não pode comprar. Os pais podem dar milhares de presentes, mas tudo isso o dinheiro pode comprar. Mas aquilo que o dinheiro não pode comprar é que é essencial. Por exemplo, os pais têm de falar das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar as deles. Os casais têm de falar dos seus pesadelos para que um e o outro se encorajem a não ter medo da vida, ter medo sim de não caminhar. Ou seja, nós temos que aprender a desenvolver uma agenda de diálogo onde nós transferimos o capital das experiências. Mas eu quero dizer para vocês, eu falei algo muito sério, eu não sei se me fiz entendido. Tudo que é ação rápida e curta gera dependência. Até pessoas que brigam a vida toda. Mas, Macedo, você conhece casais que brigaram a vida toda e não se separaram? Você conhece? Vários. Você, né, doutor Hélio, deve ter conhecido muitos casos. Porque não apenas drogas viciam, pessoas viciam umas nas outras, viciam em brigar, em atritar, em discordar. Amanda, Fora fala, vai querer o pegar relacionamento roupa. distante um do outro, são anjos, pessoas lúcidas e coerentes. Coloca os dois juntos, Terceira Guerra Mundial. Eles são viciados em atritar, discutir e apontar falhas. Então, reitero, não apenas Você no celular, fala para ela. drogas mexem no ciclo da dopamina e da serotonina, mas tudo que tem ação curta e rápida mexe. Fala para ela que eu tô Por isso que, se você me perguntar, seria bom que adolescente até 15 anos não tivesse celular, eu te respondo que, infelizmente, devido à síndrome de abstinência, semelhante aos níveis de cocaína, é melhor retardar
o uso Adivinha o que do aconteceu? celular. Roubaram Vou ela? dizer mais Eu uma não coisa: gostei de coisa. 75% dos jovens estão apresentando glossofobia. Sabe o que é Ai, glossofobia, Macedo? Glossofobia é medo de falar em público. 80 a 90% estão apresentando alodoxafobia, medo dos haters, dos cancelamentos. Caiu a voz, caiu a voz. Não estamos ouvindo aqui. Notificação digital aqui. Alô, oi, doutor Augusto, por favor, libere seu Ative o microfone som. novamente. Vocês estão ouvindo ou não? Agora sim, Agora agora sim. sim. Nossa, me desculpa, vocês deviam ter intervido aí. Bom, então eu quero dizer que tudo que tem ação curta e rápida, sejam pessoas que atritam um com o outro, sejam mensagens nas redes sociais. Por exemplo, o TikTok, ele é um problema sério, porque é tudo ação curta e rápida. São as dancinhas, são as falas. Não dá nem para você assimilar algo mais profundo. Isso gera dependência, porque mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina. E nós aumentamos também em 200% o índice de suicídios entre pré-adolescentes, de 10 a 14 anos depois da pandemia. Então, é muito triste. Olha, eu tenho um programa chamado Você Insubstituível, que é um programa de gestão da emoção para a prevenção de suicídios. Nós estamos muito preocupados. E, Macedo, os médicos, a situação emocional dos médicos é dramática. Se você for olhar, mapear a mente dos colegas médicos, você vai ver que muitos deles estão à beira de um colapso mental, estão com tempestades de pensamentos perturbadores, sofrendo pelo futuro, cobrando demais de si mesmos, com baixo limiar para suportar frustrações, e muitos estão trabalhando tanto que estão mendigando o pão da alegria, sem prazer de viver. Augusto, antes da gente abrir para algumas perguntas, eu acho que você vai ter que escrever um passo a passo como se educar, né? Porque como educar neto, como educar filho, como educar esposa, como educar a família como um todo, como educar para o uso de um celular, porque hoje é uma doença, né? Por exemplo, eu falo assim, eu quero ter uma férias de uma semana, sem celular. Então você convida várias pessoas, vão para umas férias. Então, mas eu tenho que levar o celular, porque alguém pode precisar de mim. Não, você está de férias, entende? Então, máquina fotográfica ainda existe para vender, aviso aos navegantes. Leva a máquina fotográfica, fotografe a tua viagem e depois você passa para o computador para onde você quiser. Mas então você vai ter que escrever um livro urgente, urgentíssimo. Qual é as 10 formas de educar? Porque nós estamos perdidos. Eu, completamente perdido, como pai, como avô, como. Então, eu acho que a grande maioria nossa também está vendo a coisa acontecer e nós não temos como segurar essa avalanche de informação, essa avalanche de celular, essa avalanche de todas essas mídias digitais. Então, eu gostaria de pedir, se tiver alguém da plateia, alguém participando que possa perguntar alguma coisa ao nosso professor Augusto Cury. Tem alguma na internet? Muitos ouvintes perguntaram o que deve ser feito, doutor Cury, e uma interrogação. Com a palavra, Bom, Augusto. o que deve ser feito? O ideal seria mudar de planeta com todos os seus amigos e suas empresas, Mas mudar de como planeta. não é Como não dá para possível? mudar de planeta, então nós temos que viver nesse planeta. Bom, eu aconselho o seguinte: finais de semanas, não use celular a não ser para telefone. Ele é um excelente telefone.
mas finais de semana, sábado e domingo, tem de ser sagrado. Não entre nas redes sociais. Outra coisa, o WhatsApp, que trouxe um aumento de produtividade enorme. Ganhos, aumento de produtividade, acessibilidade e sociabilidade. Só que as pessoas, elas têm necessidade de ver a cada momento quem está chamando, quem está ligando. É uma coisa inacreditável como nós temos a necessidade de querer responder a tudo e a todos. E você está certo, Macedo. A humanidade está doente, estamos doentes, porque aumentou o nível de expectativa para corresponder ao que os outros querem de nós e vice-versa. Nós não sabemos frustrar mais. E tem de frustrar, porque não é possível viver em função dos outros. Então, usem o WhatsApp apenas em alguns momentos do dia. O ideal seria usar 1 hora antes do almoço e 1 hora antes de terminar o dia para receber as mensagens e respondê-las. Mas, por favor, não queiram responder a tudo e a todos. Ah, mas vou ser indelicado. Não é que você vai ser indelicado. Você vai optar pela sua saúde mental. Porque ou você vai viver uma vida, um personagem para satisfazer os outros, ou você vai ter qualidade de vida. Não dá para querer agradar todo mundo, porque isso nunca ocorreu na história da humanidade. Um imperador romano tinha audiência com 10, 20 pessoas. Hoje, qualquer adolescente tem audiência no celular com 100 pessoas, 200 pessoas. É toda hora respondendo a todos. Claro que, como médicos, nós temos que responder, temos a nossa carga de responsabilidade, mas, em muitos momentos, nós podemos deixar, sim, o celular e deixar muitas mensagens sem respostas. E daí? Vamos criticar? E daí? A lodoxafobia é o medo da crítica. Parar com essa mania de querer que todo mundo nos aceite, que todo mundo nos valorize, nos aplauda. Nós temos que aprender a perceber que as verdadeiras celebridades são os nossos filhos. Por exemplo, Macedo, você tem 2 filhos maravilhosos, tá certo? Eu os conheço. Você tem que pedir autógrafo para ele. Tem que pedir autógrafo para sua esposa. Doutor Hélio, o senhor tem filhos ou não? É, Tem que pedir autógrafo. Vem cá, filho. Você é minha celebridade. Sou apaixonado por você. Muito obrigado por existir. E observou cada comportamento saudável. Exalto, 2, 3 vezes por dia. Tem netos? Tem que chegar. Puxa, como eu te admiro. Como você é incrível. É possível corrigir alguém elogiando ele. Você elogia e você depois aponta a falha. Você quer ver? Nós estamos agora aproximando do Natal. Natal, vamos falar do homem mais inteligente da história, o mais famoso, mas é o menos conhecido na sua mente. É o menos estudado nas estratégias que ele usou para encantar e formar mentes brilhantes. Por exemplo, eu escrevi 1.000 páginas sobre a inteligência de Cristo. Eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Quando eu estudei a mente dele, eu mudei, eu me tornei um cristão sem fronteiras, não defendo uma religião, tenho amigos em todas as religiões, sou lido por budistas, islamitas, ateus, entendeu? Bom, mas eu me encantei com este homem. Veja bem, quando Judas Iscariotes, horas antes dele ser torturado, veio e o beijou, para espanto da psiquiatria e da psicologia, ele não deu uma bronca, ele não agiu como um predador, e também não recuou timidamente, não agiu como presa, nem como predador e nem como presa. Ele se tornou alguém surpreendente, coisa que milhões de pais, centenas de milhões de pais não são, centenas de milhões de maridos e esposas não são, bem como executivos. Nós temos que ser surpreendedores dos outros. Ele olhou para o seu traidor no ato da traição e ele falou: amigo, com um beijo, me traz. Ele chamou de amigo. Amigo, por que você está aqui? Eu me perguntava: que homem é este
que é capaz de exaltar um traidor no ato da traição, exaltando para que ele pudesse ter pensamento crítico sobre o seu comportamento, ele desmontou Judas Iscariotes. E ao chamá-lo de amigo, Judas saiu e pegou as moedas de prata, elas não tinham mais valor, porque o mestre dos mestres, no ato da traição, o exaltou de maneira tão solene que todo o dinheiro da traição não tinha mais significado. Ele atirou as moedas de prata aos pés daqueles que encomendaram. E ele quase se torna um pensador, um dos grandes pensadores e capaz de transformar seu erro dramático no mais solene aprendizado, um sábio. Mas, infelizmente, Judas Iscariotes, na trajetória, detonou o gatilho, não vou entrar em detalhes sobre os mecanismos mentais, detonou o gatilho, abriu uma janela killer em milésimo segundo ou traumática, a âncora se instalou, gerou hiperfoco, não foco. Ausência de foco não há concentração. Foco, a concentração e a assimilação. Hiperfoco, nós nos tornamos instintivos, animais. Gerou hiperfoco, fechou o circuito e, naquele momento, ele se autocobrou, se autopuniu e, infelizmente, ele se matou. E horas depois, Pedro estava lá na Fortaleza Antônia, vendo o seu mestre ser torturado, e ele negou veementemente. A negação de Pedro não foi menos grave do que a traição de Judas. Negar veementemente a história que ele viveu era muito sério. Ele negou para uma serva, negou a segunda vez, e na terceira vez ele foi quase às raias da blasfêmia. Eu não conheço esse homem, eu não convivi com ele. Mas nesse momento tinha que ser um médico. O doutor Lucas, o terceiro escritor, capturou no seu evangelho o olhar do mestre dos mestres alcançando o tímido Pedro encarcerado emocionalmente. O mestre dos mestres olhou e não podia dizer palavras, mas ele gritou no silêncio: eu te compreendo, eu te compreendo. Ele abraçou também a Pedro, e Pedro foi chorar, mas felizmente Pedro não entrou numa janela traumática, não fechou o circuito, não gerou hiperfoco, não se culpou dramaticamente e nem se autodestruiu. Pelo contrário, ele usou os capítulos mais dramáticos para escrever os melhores textos da sua história. Então estamos entrando no final do ano, no Natal, e as pessoas comemoram, falam, exaltam, mas não conhecem as estratégias de gestão da emoção deste homem, o mais inteligente da história, para formar mentes brilhantes. E os pais deveriam ser assim. Macedo, doutor Hélio, deveríamos surpreender quem amamos. Se nós não surpreendemos, se a gente dá as mesmas respostas, as mesmas críticas, os mesmos comportamentos, as pessoas sabem tudo que vem pela frente. E, sinceramente, nós não nos tornamos educadores, nós não nos tornamos garimpeiros de ouro. Um garimpeiro de ouro, ele não cria o ouro, ele remove as pedras. Nós temos 3 perguntas do público. Depois você vai. Eu gostaria que colocassem a primeira. Doutor Augusto Cury, Oi, pois não? estou sendo ouvido? Fala. Nerdo Chama o está vídeo. falando, um prazer em vê-lo aqui nessa videocast. E a minha pergunta ao senhor é a respeito que o jovem necessita, dentro de um processo lúdico, um processo de criação, como que ele, no futuro, vai lidar com a intoxicação digital, deixando de ter o processo lúdico de criação? Bom, esse é um grande desafio. Como é que você usa o digital e não é manipulado por ele? Olha, Caiu ali? espera um pouquinho só que houve um problema aqui. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Sim. Voltou? Voltou. Pode falar, Augusto. Voltou? Voltou. Bom, posso falar? Pode. Mas
Ótimo, né? Desculpa aí que desconectou aqui. Bom, queridos amigos, o desafio grande é usar o digital e não ser usado por ele. Nós temos que saber que o mundo real, o mundo, nós temos que saber que o mundo real pulsa fora do mundo dos celulares, das telas digitais. Se uma pessoa tiver amigos que preenchem uma mão, ele tem que se dar por feliz, porque a maioria não tem um amigo e a maioria não é amigo de si mesmo. Se a sociedade nos abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. Então, nós temos que usar o digital, mas temos que entender que a vida real pulsa fora do digital, que a felicidade artificial e o sucesso real, patrocinado pelo digital, é cruel. De vez em quando, um grande influenciador, ou de vez em quando não, com uma certa frequência, grandes influenciadores me procuram. Tem milhões, até dezenas de milhões de seguidores. E me dizem, perdi o prazer de viver. Não tenho mais encanto pela vida. Estou depressivo. Eu vivo em função das telas digitais. Eu vivo um personagem. Eu não sei mais quem eu sou. É uma perda de identidade. Então, eu gostaria que as pessoas entrassem no máximo 1 hora por dia nas redes sociais, os adultos, 1 hora por dia no máximo, entendeu? Para criar, para desenvolver suas teses, mas nunca para vender o irreal, vender, como eu disse, uma felicidade artificial. Ter coragem de falar das suas dores, ter coragem de falar dos seus tropeços, transmitir como é que superou suas crises, como é que se reinventou no caos. Se nós soubermos usar o digital de maneira adequada, é possível que não apenas a produtividade das empresas, a sociabilidade aumente, mas também é possível que as pessoas se tornem mais criativas. Não dá mais para sair fora do digital. Tanto assim que eu vou lhes falar, eu estou lançando a AMENCE, Academia Mundial de Saúde Emocional. E na AMENCE vai ter 4 lives minhas, uma a cada trimestre, um mini curso a cada mês, e vai ter meu clone digital. O meu clone digital, na AMENCE, as pessoas podem perguntar o que quiser para o meu clone digital, e ele vai entrar nos meus 80 livros, e vai entrar em todos os meus treinamentos, vai entrar nas minhas aulas que eu dou no programa de mestrado e doutorado da USP, ele vai entrar em todo o meu portfólio e vai responder as mais diversas perguntas sobre depressão, estresse, ansiedade, conflitos. Não é para substituir a atuação do psiquiatra e psicólogo, não é para substituir, mas é orientação, são ferramentas preventivas de gestão da emoção. Então é possível usar o digital e é possível transformar esse cárcere num ambiente de liberdade. Mas, sinceramente, nós estamos perdendo a batalha. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. E a cada 4 segundos, alguém tenta o suicídio. Nós temos que entender que o mundo real está fora. As pessoas concretas é que são as pessoas mais importantes. Caso contrário, se não nos educarmos, muito provavelmente, só lá na frente, daqui 10 anos, 15 anos, vai ocorrer medidas drásticas. E já começou a ocorrer na Austrália. A Austrália proibiu celulares até 16 anos. Eu sou adepto, talvez até proibiram, porque tenho lido alguns dos meus livros e visto as consequências graves. Mas no mundo todo, 1/3 das nações já estão colocando uma série de regras para a utilização de celular. Eu gostaria, sinceramente, que as crianças do ensino fundamental 1 até o ensino fundamental 1, 10, 11 anos, não tivessem telas digitais. Ah, mas tem muitas coisas que são úteis e criativas? Sim, são. Só que o difícil é você separar o trigo do joio nessa idade. Agora, se estiver na presença dos pais, tudo bem. Vão participar de alguns jogos, vão participar de criação, mas fora isso, não deveria haver mesmo. Caso contrário, nós vamos assistir o que estamos ocorrendo. Aumenta 21% a automutilação nas escolas por ano no Brasil. Tem dezenas de milhares de crianças e adolescentes se cortando. Estão se cortando, não é porque são masoquistas. O masoquismo deveria ser banido do teatro da psiquiatria. Estão se cortando porque estão usando a dor física
para neutralizar a dor emocional. E eu abordo isso não apenas no livro Intoxicação Digital, mas em destaque, eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem se aprofundar, leiam um livro Me Chama Milagre, que eu estou lançando essa semana. Me Chama Milagre. Esse livro, ele conta a história de jovens que mudaram a sua trajetória de vida porque fizeram uma jornada antidigital. Obrigado. Tem mais uma pergunta, mais duas perguntas. Qual a sua opinião sobre o projeto de lei que proíbe o uso do celular nas escolas? É esse ou não? Essa ele já Mais respondeu. ou menos a mesma coisa. A próxima. A intoxicação digital tem relação com o grande número de crianças e jovens com autismo? Então, essa é uma tese muito séria. O autismo, ele é vamos dizer assim, ele é uma característica, um transtorno de personalidade muito amplo, um espectro enorme. E está em expansão o diagnóstico de autismo e em expansão o diagnóstico errado de autismo. Muitos casos não são autismo, não são. Doutor Hélio há de concordar, estou vendo que está meneando a cabeça aí. Doutor Hélio, o senhor sabe que tem muitos psiquiatras que estão mal preparados, neurologistas, pediatras, tem coach para tudo, até coach para desvirar coach, tá certo? Que não deveria, em hipótese alguma, entrar em tratamento. Bom, enfim, se você se conecta demais com o mundo digital, você se conecta de menos com as pessoas concretas. Isso diminui a sociabilidade e aumenta a alienação, aí, consequentemente, diagnóstico de autismo e, às vezes, prescrição até de drogas, ou diagnóstico de hiperatividade, transtorno de déficit de atenção e prescrição de drogas da obediência, como Ritalina, Concerta e assim por diante. Que em alguns É o casos pode ser diagnostite. importante, né, quando há realmente hiperatividade, mas por tempo determinado, o mais importante é levar as crianças a aprenderem instrumentos musicais, a aprenderem a praticar esporte, a se relacionar, a brincar, e pais rolarem no tapete, a terem contato com a natureza, para a prevenção disso. Agora, esse diagnóstico excessivo de autismo, errado, está ligado sim às telas digitais. Mas, sem dúvida alguma, uma criança que tem um espectro autista e que está bem diagnosticado, ela pode dar um salto sem precedente. E uma das técnicas de ouro que eu tenho preconizado é a técnica chamada TTE, técnica da teatralização da emoção. Como tem um biógrafo, o fenômeno RAM, registro automático da memória, que arquiva tudo no córtex cerebral e está registrando, arquivando menos nas crianças autistas, crianças e adolescentes. Então, o que eu tenho preconizado que é revolucionário? Que os pais, os professores, os avós, todas as pessoas que estão ao redor da criança, teatralizem o seu comportamento, aplaudindo solenemente pequenos gestos que são saudáveis e também demonstrando emoção triste, teatral, quando a criança falha, agride, grita ou faz gestos que causam transtorno no ambiente. Nunca deve se punir, jamais deve se agredir, jamais, em hipótese alguma. Mas nós podemos teatralizar a emocionalidade, super exaltar todos os dias pequenos gestos. Vocês vão ver o que vai acontecer. Se vocês, mães e pais que têm filhos autistas, e praticarem por 3 meses, um trimestre, todos os dias, várias vezes, super exalta. Parabéns, você é incrível, parabéns, você é demais. Mesmo que a criança não entenda, mesmo que tenha um espectro grave de autismo, inclusive com dificuldade de construção da linguagem, e super entristeça, ou seja, demonstre que está sofrendo quando ela tiver um comportamento inadequado ou agressivo. Assim, vai se provocar o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, a acelerar o registro e formar plataformas de janelas ou arquivos mentais que vão patrocinar a sociabilidade. Os meus vários pacientes tinham autismo, diagnóstico grave de autismo, deram um salto sem precedente. E eu sou patrono, hoje,
da Associação dos Autistas do Brasil e eu tenho treinado muitos psicólogos, muitos nutricionistas, assistentes sociais, TOs, terapeutas ocupacionais, a fazerem essa técnica. E quem faz adequadamente, junto com pais e parentes, vão assistir um salto na cognição, no desenvolvimento da sociabilidade, na construção do raciocínio estratégico e do raciocínio esquemático. Obrigado. A terceira pergunta, Já foi. Macedo, posso falar aqui? hein? Eugênio Mussac aqui falando. Como vai, Augusto Cury? Prazer em vê-lo. Quero dizer que é uma grande alegria tê-lo aqui no podcast da MP. Dizer também que eu guardo com muito carinho o livro, o livro Inteligência Muito Focal, um autógrafo seu, lá do começo dos anos 2000. E a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: como é que você está vendo essa mudança em dois aspectos? Primeiro, a mudança do próprio conceito do que é saúde mental. Há pouco tempo, saúde mental estava ligada com psicoses. Agora, ampliou-se o leque do que é saúde mental ou doença mental. E segundo, a mudança dos participantes, dos coadjuvantes nesse processo. O tema da saúde mental era ligado especialmente à ação dos psiquiatras e dos psicólogos. E hoje nós temos a presença de outros atores, especialmente dois. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre se eles estão preparados para lidar com isso ou não. Os professores nas escolas, em todos os níveis, e os gestores de pessoas nas organizações, sabendo o quanto que o tema saúde mental hoje interessa para as organizações, inclusive porque Mas a gente está aqui. provoca mudanças no resultado da empresa. Obrigado. Muito Obrigado. obrigado pela sua inteligente pergunta. E, infelizmente, a resposta é não, não. Os gestores, educadores, pedagogos não estão preparados para lidar com a intoxicação digital, nem para lidar com os espectros autistas, e nem preparados para lidar com a hiperatividade, e muito menos com a síndrome do pensamento acelerado. Eu faz 24 anos que eu sou convidado como conferencista do Congresso Internacional de Educação no Brasil. Geralmente eu fecho eventos e são milhares, dezenas de milhares de educadores que me ouvem com frequência, e eu tenho dito que a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Não é só a educação brasileira, a educação brasileira ela está doente em vários aspectos, na formação em destaque do desenvolvimento da matemática e da linguagem, mas na educação socioemocional, na educação de formação de mentes brilhantes, também o ensino básico nos Estados Unidos, nos países nórdicos, Suécia, Dinamarca, Finlândia, em termos de educação socioemocional, um atraso absurdo. Também as universidades estão doentes, completamente doentes, porque elas são cartesianas, racionalistas. O professor ele é um expositor de dados e os alunos são plateias passivas. O professor deve mudar completamente a sua postura. Por isso que nós estamos propondo, a nível mundial, uma nova metodologia dentro da sala de aula, uma metodologia revolucionária. O professor deixa de ser um expositor para se tornar um provocador da arte de perguntar, um desafiador da arte de pensar e um elogiador. Ele provoca, ele não ensina mais dados, porque os alunos têm numa tela digital mais informações, 100 vezes mais, na palma da mão do que o professor sabe. Então, não é a quantidade mais de dados que importa para formar um pensador. Aliás, Einstein tinha menos dados no seu córtex cerebral do que a grande maioria dos engenheiros da atualidade. Eu falo com muita segurança, porque a minha teoria, como você citou, a minha teoria da inteligência multifocal não apenas estuda o processo de formação de pensamentos, mas também o processo de formação de pensadores. Eu estudei muito como homens e mulheres saíram fora da curva e construíram novas ideias na ciência, na filosofia, nas ciências políticas e assim por diante.
Então, não é a quantidade de dados, é a qualidade dos dados, é a organização dos dados. Professor que é um expositor, ainda que tenha mestrado e doutorado, ainda que seja eloquente, ele vai ter uma plateia de espectador passivo que não vai se interessar em desenvolver consciência crítica, elaborar um raciocínio esquemático, ter cumplicidade com o conhecimento e com a evolução da humanidade. Reitero, o professor tem que ser, no programa School of Thinkers, né, Escola de Pensadores, que eu tive o privilégio de desenvolver, ele tem que ser provocador, ele tem que ser desafiador e elogiador. Ele elogia cada aluno que participe, desenvolva cada resposta. Para você ter uma ideia, o meu neto, Augusto Cury, que tem o mesmo nome, Augusto Cury Oliveira, minha filha é casada com o meu genro, que tem o sobrenome Oliveira, ele sempre foi extrovertido, extremamente extrovertido, porque ensinamos ele a ousar e não se preocupar tanto com o que os outros pensam e falam de si, ser fiel à sua consciência. Até os 4, 5 anos ele foi bem demais, maravilhosamente bem. Pegava o microfone, dançava, cantava. 2 anos que ele começou a frequentar a escola, ele já desenvolveu medo de falar em público e timidez, porque a escola produz a síndrome comparativa e enfilera os alunos um atrás do outro. É um desastre sem precedente. Ele já desenvolveu glossofobia, o medo de falar em público. Então tivemos que atuar nele para que ele possa ser mais seguro, mais alegre, ter mais autodomínio, mais consciência crítica, mais debate. Bom, se o meu neto, eu vou brincar aqui, tá? Vou brincar aqui, com muita humildade, tá bom, doutor Hélio, me permita. Se debaixo do psiquiatra mais lido do mundo, o meu neto, ele desenvolveu fobia de falar em público, e tendo um avô que treinou ele antes, e a mãe, que é uma grande executiva, a mãe dele, a Camila, dirigiu o programa Escola da Inteligência com mais de 400 mil alunos, é uma psicóloga notável. Se debaixo da nossa habilidade ele desenvolveu glossofobia, quem não vai desenvolver nessa escola que enfileira um atrás do outro, onde o professor não aplaude os alunos que participam, não leva todo mundo a aplaudir, também criando um clima anti-bullying? A escola está doente. A escola mundial é doente, é completamente doente. Então, infelizmente, não está preparado. E os gestores das empresas também estão completamente despreparados. É por isso que o AMES, Academia de Saúde Emocional, também está sendo incorporado por várias empresas para que o gestor não seja um cobrador. Quem cobra demais de si e dos outros é um excelente carrasco de quem está ao redor. Mas quem promove o outro, quem surpreende, quem exalta cada comportamento saudável e quem, ao invés de corrigir inicialmente, promove para depois levá-lo a pensar na sua falha, aí é um gestor de altíssima qualidade. Mas, sinceramente, nós estamos na era das empresas doentes e das escolas doentes no mundo todo. Augusto, imagine se teu filho, teu neto teve essa fobia, o que será que ele pensou? Será que se eu aprender a falar que nem meu avô, eu vou ter que falar bastante a vida inteira? Então ele deve ter feito a fobia dele. O doutor Hélio quer fazer uma pergunta aqui. Eu Não, quero a fobia dele, sabe o que é a fobia dele? Toda vez que ele manifestava, os outros alunos zombavam, o professor não elogiava. Então começou a haver síndrome comparativa, entendeu, Macedo? Olha, os professores que não promovem, não exaltam e não levam a plateia a aplaudir, é uma doença, síndrome comparativa, que é o que tem ocorrido também na intoxicação digital. Doutor Hélio. Eu quero fazer duas considerações. A primeira, eu quero parabenizá-lo pelo que falou aqui e eu vi no livro sobre a questão do diagnóstico. Aquilo que falou do número de diagnósticos de autismo, eu diria que TDAH também, né? Essa hiperinflação desses diagnósticos, é porque, na verdade, o diagnóstico não é diagnóstico, né? O diagnóstico, eu concordo consigo, é uma questão do profissional, não é uma questão
do paciente. E eu me lembro de uma paciente que chegou no meu consultório, e isso logo depois do Prozac, aquela pseudo-revolução farmacológica, e me disse: doutor, eu vim aqui para o senhor arrumar a minha serotonina. Isso é um absurdo. Isso é simplesmente um absurdo. Não é isso que nós fazemos no nosso consultório. Nós tratamos de gente e não de serotonina. O segundo aspecto que eu gostaria é de colocar uma questão que eu acho que ainda não está respondida. Tudo bem, nós estamos vivendo essa questão da intoxicação digital. Mas eu pergunto, como é que nós chegamos a isso? Quem foram os responsáveis para que a gente chegasse a esse ponto? Bill Gates. Bill Gates. Bom, em primeiro lugar, nós estamos em completa sintonia, doutor Hélio. O diagnóstico interessa muito mais ao profissional para dirigir a conduta e não ao paciente para que ele se escravize, ele se rotule. Ah, eu sou psicótico, eu sou bipolar, eu sou hiperativo. Isso é um câncer, isso é um problema. Essa indústria do diagnóstico, como eu falei, inclusive no livro Futuro da Humanidade, que está em fase de roteiro e deve sair o ano que vem, no segundo semestre ele deve ser filmado. E, bom, enfim, a indústria do diagnóstico é um problema gravíssimo e deveria servir muito mais para orientação do profissional e não para rotular um paciente. E as causas dessa evolução, dessa intoxicação digital, é o próprio movimento da sociedade que tornou-se absurdamente tecnológica. Nós saímos do mundo analógico para o mundo tecnológico. E não tem uma pessoa que é causal. É Steve Jobs, que em 2007 lançou um smartphone? Não, não é ele. Ele nem tinha ideia que ia gerar um desastre sem precedente. Mas os smartphones foram uma dádiva. Para a produtividade foi enorme. Para a melhoria de processo foi enorme. Para a sociabilidade foi muito bom. O problema é que na esteira, como o próprio doutor Macedo comentou, na esteira dessas benesses ocorreu uma crueldade sem precedente. Então, a sociedade ela é causadora e ela é vítima. E não tem um culpado. E mesmo o STF, eu já dei palestra no STF, muitos leem meus livros ali no STF, eles querem controlar as mídias sociais por causa de fake news, mas isso é incontrolável, não tem jeito. O que você tem que é educar as pessoas para serem cidadãos responsáveis, para produzirem informações, teses, dados, para melhorar a sociedade, para evoluir a sociedade. Porque se o cidadão, se o usuário não tiver cumplicidade social, se ele não tiver compromisso também com a sua saúde mental, se ele não for alguém preocupado com o futuro da humanidade, ele vai ser destrutivo. Porque uma parte da sociedade tem um viés niilista, tem um viés autodestrutivo. E ali, nas redes sociais, os haters, né, eles são cruéis, eles detestam qualquer um. Se você fala água, a água é detestável. Se você fala seca, a seca é detestável. Se você está sorrindo, isso é detestável. Se você está triste, também é. Se tornou terra de ninguém. Agora, nós temos que preparar os nossos filhos e os nossos alunos. O ideal seria retardar o uso de celular até a primeira infância, até pelo menos 9, 10 anos. Não necessariamente seria até 15 anos. O sonho seria até 15 anos. Mas se não der até 15 anos, retardar e fazer com que as crianças tenham infância. Criança precisa de brincar. Não, e os pais também, Macedo, não pode atolar de atividades, colocando as crianças em 1000 atividades de esporte, música, aprender computação, aprender isso e aquilo, línguas. Elas têm tempo para tudo, mas não têm tempo para ter infância. E isso é grave. Crianças que não têm infância vão adoecer, serão preparados para os consultórios de psiquiatria e psicologia. Por isso que o nosso colega que falou há pouco, me perguntou, ele está correto. Mudou o padrão. Antigamente, psicose era doença.
alguns tipos de depressão, a depressão maior, a depressão bipolar, era doença. Mas hoje, quem não está doente? Eu pergunto, quem é que não sofre pelo futuro? Quem sofre pelo futuro acrescenta 10 anos à sua idade emocional. Ou, com frequência, quem rumina mágoas, mais 10 anos na sua idade emocional. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Ô Macedo, você tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Sim ou não? Tem. Hã? Tem, né? O problema, Macedo, é que quase todo mundo tem. E toda pessoa rápida nas respostas, acelerada, atrai como um mel os lentos É. e fica mais estressado ainda. Então, nós temos que entender que cada ser humano é um veículo cognitivo. Se você é um avião, você vai ter que ter paciência com os tratores. Eles não são rápidos em dar resposta, mas vão lá sucando a terra e preparando para o alimento. Ou seja, vivemos numa sociedade onde o radicalismo político está se exacerbando no mundo todo, a intolerância está se exacerbando, porque as pessoas não entendem que só é digno do poder quem ama mais a sociedade do que seu partido ou sua ideologia. Mas os partidos e os políticos estão doentes. Sua grande maioria estão doentes também, entendeu? A sociedade está doente, as empresas doentes, a política está doente, as escolas estão doentes. Nós estamos na era de uma humanidade que virou um manicômio global, um hospício global, entendeu? Raramente você não vê pessoas que não se cobram, mesmo pessoas excelentes, pessoas notáveis. Elas cobram demais de si, são carrascos da sua saúde mental. Então, nós temos que mudar a nossa mente. Temos que entender que a vida é bela e breve como gotas de orvalho, que por instante aparece, mas logo se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. E por ser tão breve, nós temos que namorar a vida, ter um caso de amor com a nossa saúde mental, fazer dela um espetáculo único e imperdível, viver uma jornada que vale a pena ser vivida. Augusto, antes de encerrar, tinha uma última pergunta, eu gostaria que você respondesse, depois é a última e nós encerramos. Qual o seu conselho para a nova geração médica que atualmente necessita expor seu trabalho nas redes sociais, não somente pela concorrência, mas como forma de informações sobre saúde ao público e divulgação do trabalho? Bom, em primeiro lugar, a medicina brasileira passa por uma crise cruel, sem precedente. Nós, no passado recente, ultrapassamos o número de médicos de estudantes dos Estados Unidos. Mais recente ainda, ultrapassamos o nível de estudantes de medicina da China. E agora ultrapassamos o da Índia, que tem 7 vezes mais a população brasileira. Saem, infelizmente, mais de 40 mil médicos e só tem, infelizmente, residência para 10%. A maioria dos médicos nem quer fazer residência, ainda que não tenha vagas, porque já querem ir para ganhar dinheiro, não querem ficar 2, 3, 4 anos se especializando, porque ganham um salário muito indigno e já querem partir para isso. E os médicos estão indo para as redes sociais. Por isso, os médicos experientes deveriam ir para as redes sociais, deveriam dar informações corretas, mas não fabricar uma medicina mágica, sensacionalista, uma medicina que seduz e induz grande parte da população que não tem consciência crítica e não tem conhecimento mínimo para saber se aquilo é correto, tem base científica ou não. A internet virou terra de ninguém. Os médicos precisam se especializar. O governo federal, o MEC, tem que ser mais responsável. Deveria restringir os cursos de medicina e preparar quem se forma para fazer uma boa residência médica, para que eles possam exercer sua profissão com dignidade, competência, inclusive com ganhos financeiros adequados. Mas isso não tem ocorrido. Reitero, a medicina brasileira passa pelo caos.
em alguns anos, já está ocorrendo. Muitas faculdades já não estão preenchendo o número de vagas. Vai acontecer o que ocorreu com o direito. Nós temos 1 milhão de estudantes de direito, temos mais estudantes de direito que todos os países juntos. Vou falar de novo, porque eu estou ligado muito ligado. Eu tenho até um livro com vários ministros do STJ, vários amigos, doutores da USP e tal, Solução Pacífica de Conflitos, onde eu os oriento nessa área. Tem mais estudantes de direito do que em todos os países juntos. Nós temos mais estudantes de medicina do que a Índia e a China. Não é suportável. Isso vai trazer problemas graves. As universidades ganham dinheiro com as faculdades de medicina, mas vai entrar em colapso, porque não está havendo uma formação adequada. Agora, imagina você cair nas mãos de um médico, 3, 4 anos de formado, sem experiência nenhuma, ou 10 anos de formado, sem critérios adequados. E eles estão indo para as redes sociais. Não acho inadequado que não vão, devem ir, mas devem se preparar, devem se Com especializar, responsabilidade. devem falar respostas ou ter bases nas suas respostas científicas, com critério. Agora, Macedo, os bons médicos, Augusto, como você, têm de ir Augusto, às redes sociais. O doutor Hélio tem de ir. Tem que ter muita gente experiente e indo e orientando para que possamos usá-las de maneira adequada e inteligente. Augusto, esse tema é um tema para um podcast que porque é muito sério. Nós temos, Augusto, só para antes de encerrar, nós temos mais de 50% das faculdades de medicina do Brasil, colocando as faculdades ao nosso redor, do Paraguai, da Bolívia, da Argentina, que os médicos se formam lá, mas não podem trabalhar lá. São brasileiros, em Pedro Juan Cabaleiro, etc. Vem para o Brasil. Então, o caos já está formado. Só que é um assunto para o próximo videocast ou uma conferência global só a respeito disso. Eu queria, antes de encerrar, agradecer a toda a minha diretoria, nossos colaboradores, nossa diretoria que está trabalhando pela Associação Médica de 2033, estão fazendo um planejamento estratégico que vai ser fantástico, que você vai conhecer pessoalmente. E agradecer a você, Augusto, vamos assim, pelo carinho que você tem pela Associação Médica do Paraná, por se dispor a participar desse nosso último videocast de 2024, que eu acho que nós vamos encerrar com chave de ouro, acho não, eu tenho certeza, com chave de ouro, o ano aqui da Associação Médica do Paraná, da nossa diretoria, dos nossos associados e toda a família dos médicos que estão assistindo e dos nossos pacientes, e dizer que nós estamos no mês de Natal. Então, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, essa é a palavra final. Encerro aqui e agradeço penhoradamente ao nosso querido e amigo Augusto Cury. Obrigado a todos. Beijo no coração a todos. Muito obrigado. Forte abraço. Abraço.